Olá, pessoal. Eu fiquei devendo para vocês falar um pouquinho sobre os arcanos menores, certo? A gente trabalhou bastante no nosso curso sobre os arcanos maiores e a gente vai fazer um avançadão assim, entrando com detalhes nos arcanos menores. Mas por hoje a gente vai entender um pouquinho o que é esses arcanos menores. Eu chamo de a alma do cotidiano. Você já percebeu que a vida é feita de pequenos detalhes? E que são eles que realmente modam o nosso destino. Ou seja, acontecem grandes coisas, mas aquilo que dá o tom, que dá a cor, são os detalhes e nada mais são do que os arcanos menores. Enquanto os arcanos maiores revelam grandes portais, jornadas da alma, os menores mostram as entrelinhas, os caminhos que trilhamos entre um portal e outro. Eles são um retrato vivo do nosso cotidiano. Eu costumo chamar também que eles são as escolhas, aqueles detalhezinhos que a gente escolhe a cada momento. São as emoções, são os movimentos, são aqueles nuances, pequenas diferenças que acontecem no nosso destino. Agora vamos entender um pouquinho a estrutura dos arcanos menores. Os arcanos menores, assim como tudo na nossa vida, o nosso corpo, os movimentos que acontecem no cósmico, no astral, eles são compostos dos elementos. Ou seja, os elementos, eles trazem a cor, eles trazem o verdadeiro movimento de cada arcano menor. Então, o que nós temos dentro dos arcanos menores? A gente vai entender um pouquinho a estrutura. Esse aqui não é um tarô o que aparece na maioria, esse aqui é o tarô Ney Knife. Então, ele vai parecer um pouquinho diferente daqueles que a gente viu no curso, mas é bom você já ir se adaptando às novas versões e outras versões também do tarô. Aqui é uma carta de paus. O que paus representa? O fogo, ação, entusiasmo, projetos que se movem, transmutação. Então, ele traz essa estrutura para os nossos arcanos. Depois nós temos o quê? Nós temos as nossas emoções, que são o naipe de copas. Então ele vem trazendo a questão do sentimento, das relações, o mundo emocional e, vai trabalhar o meu relacionamento comigo e com o outro. Depois nós temos o quê? Os naipes de espada. Essa aqui geralmente costuma ser as cartas mais temidas do tarô. Por quê? Porque ele vê aquelas decisões que a gente precisa tomar rápido, o elemento ar, aquela velocidade, ele exige velocidade. E por último, nós temos os naipes de ouro, que é o elemento terra, que traz a matéria, o trabalho, o corpo, a nossa saúde, a prosperidade, tudo que é palpável. Dentro dessa estrutura, nós temos então os 4 elementos e cada naipe desse eles têm cartas numeradas de 0, quer dizer, de 1, que é o as, a 10. Parece até o baralho comum que a gente usa para jogatina, que mostra o ciclo completo de uma experiência. E depois nós temos as cartas da corte, que é o pajem, o valete, o cavaleiro, a rainha e o rei, que representam o quê? Aspectos da nossa personalidade. Então são as etapas da maturidade de diferentes formas. Então começa do valete, que são a imaturidade em si, a criança, o adolescente, até o rei. Então nós vemos dentro dessa estrutura várias nuances nos elementos, dentro de cada elemento. Então aparece esse processo, que são as etapas da experiência, além da maturidade daquela experiência ou daquela pessoa. Isso é muito interessante, porque a gente consegue enxergar dali as entrelinhas, as nuances bem diferentes dos naipes que são os arcanos maiores, onde cada carta tem os 4 elementos juntos. Aqui a gente viu que a estrutura dos arcanos menores, elas são mais cartas, são mais simples nesse sentido, porque cada carta representa apenas um elemento. Mas como que isso funciona na prática, Como eu já falei antes, os arcanos menores, eles trazem a cor e o movimento da vida real. Eles mostram nossas atitudes, as ideias, as decisões, como o espírito se manifesta e como ele se manifesta na prática, em cada etapa, cada escolha diária. Ou seja, cada escolha que nós fazemos representa um pequeno poder alquímico de mudança e o destino não é uma linha reta, mas ele dança no ritmo da vida e os arcanos menores, eles acompanham esse ritmo.
Então, enquanto os arcanos maiores, eles trazem cada grandes capítulos, ou seja, o tema do capítulo é o arcano maior e cada página, cada linha dessa história são os arcanos menores. Eles trazem o invisível, experiências concretas, o poder espiritual para dentro do plano real. Então a gente consegue usar como bússola do cotidiano, enquanto os arcanos maiores eles vêm trazendo a leitura da alma, do destino, do cosmos. Os arcanos menores traz essa bússola mais sutil, onde a gente pode ajustar o rumo, o ritmo, a intenção e o propósito que a nossa alma está seguindo. E como a gente sabe que é mexendo nos detalhes que a gente muda o macro, a gente não consegue mudar o macro sem mexer nos detalhes. A gente entende então que os arcanos menores, eles é que vão trazer a grande transformação, porque é neles que a grande transformação acontece. É do pequeno que a gente consegue mudar o grande.